Nós estamos nesta 11ª semana, hoje, segundo dia desta semana. Ontem, domingo, primeiro dia, nós víamos o chamado de Deus, na primeira leitura, ao seu povo, a uma vocação santa, a revelar no mundo a santidade do próprio Deus. Um povo que é chamado a revelar toda a divindade, toda a obra de bondade do seu Deus. Sereis uma nação santa, um povo sacerdotal. E depois no Evangelho nós víamos Jesus, que diante de um povo numeroso, como que ovelhas sem pastor, Jesus ele se compadece. Ele vê que o povo precisa de uma palavra que o sustente, precisa de ser cuidado, alimentado, protegido, mas não tem ninguém por eles. Então ele chama os apóstolos e diz: vai, ide às casas dos filhos de Israel que estão perdidos, que estão machucados, que estão sem esperança. Ide e anunciai: o reino de Deus está próximo. Eu não estou longe, estou próximo. Então nós temos a revelação primeiro de um Deus que não abandona o seu povo, que se compadece e que chama os seus apóstolos. Mas qual que é a condição do chamado? E é isto que fala o Evangelho de hoje. É o que custará para nós seguir Jesus, o que custará para nós em ser uma nação santa. Se nós pegarmos outra passagem do Evangelho, Jesus chamando os seus apóstolos, Jesus diz: se alguém quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para obedecermos a palavra do chamado de Cristo, nós tem uma condição de uma renúncia. Nós temos que escolhê-lo como o único Senhor. Ele não admite dois senhores. Ele não admite que nós sigamos outras vozes, outros pastores que acham que este mundo é definitivo. Tantas vozes materialistas, tantas vozes que querem aprisionar o nosso coração e nossa alma. Não podemos ouvir essas vozes. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, que morreu, mas ressuscitou, e crer que é passando pela morte do seu ego que nós obteremos a grande recompensa, que é a verdadeira vida. Quando Jesus diz: ouvires o que foi dito, olho por olho, dente por dente, era uma justiça da época. Mas eu, porém, vos digo: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que trilhar o caminho da cruz. Não tem jeito, esta é a condição. Se alguém te der um tapa em uma face do rosto, ofereça-lhe a outra. Se alguém pede para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ela. O que quer dizer isto? Quer dizer que a justiça de Cristo é uma justiça que vai para além daquilo que a lei dizia. É uma justiça que veio do céu, ou na linguagem de São Paulo, ele inventou uma palavra nova: é a justificação pela fé, não pela lei. A lei nos diz
olho por olho, dente por dente, mas Cristo nos diz: dê a vida, perdoe, ame. Mas Padre, ele me fez mal. Perdoe. Mas Padre, é difícil, basta ver a primeira leitura de hoje. Vê a maldade do coração do rei Acabe e de Jezabel, que só pensando em si, por conta do seu poder, levou à morte uma outra pessoa inocente, um trabalhador, alguém que proprietário de uma vinha, só porque ele queria estender o seu jardim pessoal, e para isso não mediu as consequências. Essa é a loucura do mundo. O mundo só pensa em si, e prefere levar à morte e ao sofrimento tantas pessoas inocentes, e levou a morte do pobre Nabote. É assim que é a mentalidade mundana. Mas e nós, diante dessa injustiça, o que nós faremos? Nós reagiremos com a mesma medida, com a mesma força? Não. Nós responderemos com Cristo, com a cruz. Mas Padre, por quê? Porque somente a cruz vai destruir esta cascata de egoísmo. Não existe outro remédio para o egoísmo humano. A lei não consegue destruir a força do mal e do ego. Não consegue. O próprio Evangelho diz, né? Não enfrenteis quem é malvado com a mesma medida do mal. Não adianta usar as armas deste mundo. Nós temos que usar as armas do céu, as armas dos discípulos, as armas dos apóstolos de Cristo. E a nossa arma é a cruz. É a cruz que destrói a partir de dentro o mal. É evidente que é uma batalha feroz, que acontece não somente fora de nós, quando nós teremos que perdoar, amar, suportar as injustiças, mas acontece dentro de nós. Muitas vezes nós somos este Acabe, Jezabel, que está dentro de nós, que busca somente estender o seu mundinho, o seu ego, não suporta perder, não suporta ver o outro crescendo, não suporta ver a felicidade dos outros, e tem essa Jezabel e esse Acabe invejoso dentro de nós. Nós não podemos deixar crescer. O único remédio contra este ego invejoso é o remédio da palavra de Deus, é ouvir a palavra, é acolher a palavra que diz: renuncie a si mesmo, faça um jejum. Abracem a cruz. Queridos, o chamado é belíssimo. Deus nos chama para uma vocação belíssima, sermos uma nação santa, um povo sacerdotal, levar a cura, levar a palavra de Deus e a luz para tantas pessoas que estão em dificuldade, mas tem o preço a pagar. E a pergunta é: eu estou disposto a usar as armas do Evangelho? Eu estou disposto a depor as armas deste mundo? Porque
as armas deste mundo não darão frutos. E o fruto maior aqui, queridos irmãos, é a nossa justificação, a nossa salvação. Ah, mas o rei Acabe ficou rico, padre. Ele agora está com um jardim maravilhoso. Sim, é verdade. Sem paz, se você cavar um coração assim, não tem paz nesta terra e também, principalmente, na vida eterna. Será uma vida de tormentos. Ou você pensa que uma pessoa que vive na injustiça tem paz? Não tem paz, queridos irmãos. Pare de ficar invejando as pessoas que fazem o mal. Vamos viver numa vida reta, numa vida que vale a pena, do Evangelho, seguindo a Cristo, nos gastando pelos outros, não de forma egoísta, e ainda fazendo mal aos outros. Não compensa. O preço que se paga pelo mal feito é alto demais. É perder o céu e viver uma vida de inferno, sem paz. Peçamos à Virgem Santíssima que nos ajude a mantermos fiéis